Queria, primeiramente, agradecer muito, muito a presença de cada um de vocês aqui. Para mim é uma alegria para estar aqui com vocês, uma honra, e eu quero partilhar com vocês aquilo que eu venho estudando e aquilo que eu venho vivendo, tentando viver no nosso dia a dia, vinculado principalmente às empresas. Quem está trabalhando aqui, deixa eu dar uma olhada. Quem tem o próprio negócio, deixa eu dar uma olhada. Poxa, muita gente, hein? Que bacana, que bacana. Quem não sabe o que está fazendo aqui, tem alguém assim ou não? Ah? É interessante, quando o Tiago me fez esse convite, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, show. Eu já sei o que eu vou falar, já tenho isso tudo preparado, vai ser mais uma apresentação. Só que quando ele fez aquele flyer lá, e ele colocou o título, qual que é o título, vocês lembram? A espiritualidade das organizações. Cara, esse esse é o título do meu primeiro livro. Aquele ali, ó. Deixa eu ligar. Primeiro livro. 2005 eu lancei esse livro. Nossa. Então, o preparo dessa minha noite, dessa nossa noite, mexeu muito comigo. Então, eu resgatei muitas coisas. O primeiro a se beneficiar dessa noite foi eu, porque eu fiz verdadeiramente uma célula e voltei e resgatei toda a minha história que me trouxe até aqui. Então foi um processo muito bonito, muito bonito. Esse primeiro livro eu lancei, ele foi uma adaptação da minha tese, e quando eu lancei, porque eu fui, talvez, um louco no meu mestrado e depois no doutorado, trabalhar o tema espiritualidade nas empresas. Foi muito bacana. Então, quantas pessoas me chamavam, então, para palestrar, para falar sobre isso, no final dessa fala, as pessoas vinham me cumprimentar de 3 formas mais marcantes. Boa parte delas chegavam em mim e falavam assim, aleluia, pastor! Que bom que você está falando sobre isso. Desculpa se eu assustei alguém. Segundo grupo, chegava em mim e falava assim, cara, eu também sou espírita, que bom que você está falando sobre isso. Né? E um terceiro grupo, às vezes eu deixo escapulir um tal que eu carrego, falo, cara, você é católico, que bom que você está falando sobre isso. Né? Então vinculava-se, e vincula até hoje, a mistura de religiosidade e espiritualidade. Eu fui estudar um grupo de empresas dentro de um projeto como esse, só que mundial, chamado Economia de Comunhão. E lá, os empresários têm a crença de que, de fato, a mão de Deus influencia os negócios. Então, eu fui estudar esse grupo. Cheguei de volta no Brasil, louco, né, para colocar isso em prática, e me apresentaram um grupo chamado Espiritualidade da Providência. Falei, poxa, tudo que eu queria. E lá dentro desse grupo, surgiu uma ideia de criar um programa na rádio, que a ideia era compartilhar dicas de gestão e espiritualidade. E esse programa aconteceu durante muito tempo, e esse programa chamava, na época, A Alma do Negócio. Alguém lembra desse cara ou não? Tem gente que lembra disso. Estão vivos ainda. Cara, que coisa boa. Olha, então esse programa foi muito marcante, ao ponto de me levar também para fazer esse programa na TV. Então foi muito legal. E daí saiu o segundo livro, A Alma do Negócio, que ele tem esses 2 objetivos: celebrar o programa e, ao mesmo tempo, pedir desculpa para quem comprou o primeiro livro. Né? Como o Tiago mandou uma gravação que tem o primeiro livro, então oficialmente me perdoe, meu amigo, tá? E aí veio os outros livros. Então,
foi uma experiência muito marcante que eu quero partilhar com vocês. A primeira delas é uma reflexão que aparece no livro Alma do Negócio. E aí, quão distante está a sua organização, seu trabalho, sua vida, do sonho inicial? A maioria de vocês são empreendedores, o que significa dizer que algo mexeu tanto com você, a ponto de você fazer a loucura de abrir um negócio. Porque ter um negócio hoje é loucura. Porque nós temos um sócio majoritário chamado governo, que fica com toda a parte boa. E quando você dá prejuízo, ele é seu. Quando você está dando lucro, é nosso. Então, e pelas dificuldades. Então, é louco. Mas gosto de lembrar que são os loucos que deixam a luz entrar no mundo, né? E aí, a pergunta é essa: você abriu, você teve um sonho inicial, você teve um sonho primeiro. Quão distante ou quão próximo estamos disso? Se você está trabalhando, seja CLT ou não, quando você foi convidado, falou assim, cara, você está contratado, você também encheu de expectativa. Quão distante está essa expectativa do dia de hoje? Quanto mais distante estiver, porque falta a gente preencher isso de algo, né? E no final das contas, quando a gente olha para o mundo dos negócios, uma das frases que é muito marcante é: tudo se resume em resultados. Não é isso? Então, isso não é só no mundo dos negócios. Aqui, ó, Mateus 7,20 também fala: pelos seus frutos eu os conhecereis. Pergunta: que frutos estamos dando? O quão frutíferos estamos sendo? Em todos os sentidos do ser humano: físico, mental, espiritual, social. A nível de negócio, quais têm sido os nossos frutos? Enquanto eu estou em aula e que eu tenho o prazer e a honra de ter alunos e ex-alunos, hoje amigos e sócios até, eu sempre falo o seguinte: olha, por favor, não confunda movimento com progresso. Uma coisa, a gente está movimentando muito, trabalhando demais, e todos nós estamos. Todos nós. A pergunta é: que progresso isso está gerando? Ou seja, que frutos isso está gerando? Se a gente está trabalhando muito, demais, e não está gerando muito fruto, tem alguma coisa errada aí. Tá certo? E a ideia, então, é trabalhar nesse sentido. E a minha provocação é essa. Me ajudem, por favor, a ler o que está escrito aqui. E aí, será que sua empresa está pronta para a inovação? Gente, hoje a gente escuta a palavra inovação quantas vezes por dia? Milhões. E quando falamos em inovação, talvez as primeiras coisas que surgem na nossa mente está vinculada à questão de tecnologia. Concordam comigo? Está muito atrelada à questão tecnológica. Eu quero provocá-los hoje. E a questão é: será que entender que de uma forma ou de outra nós podemos nos beneficiar com a espiritualidade dentro dos nossos negócios? E será que isso também não é uma inovação, talvez a maior delas? Porque é só através disso que acontecem as criatividades, que acontecem a harmonia, que acontecem o trabalhar bem, o trabalhar feliz. Então, eu quero apresentar como fonte de inovação a ideia de que, se acreditamos em algo maior do que a gente, por que não levarmos com a gente para dentro da empresa? Então, esse é o ponto. A inovação que eu quero provocá-los é essa. Será que, de fato, a espiritualidade influencia nas organizações? Esse é o ponto. E eu quero ver se a gente tira algumas conclusões disso no final da nossa fala. Bem, estar aqui, eu disse, me fez
passar pelo túnel do tempo e me fez perceber, porque quantas coisas acontecem, muitas vezes a gente não tem um entendimento bacana, mas depois de muito tempo que passou, você começa a ligar uma coisa na outra. E eu percebia, por estar aqui, que uma das coisas que me trouxe aqui é o que está ali. Eu tive e tenho 3 ondas de indignação. E essas indignações provocaram algo em mim. Então, o fracasso, o insucesso, as indignações são fonte de criatividade. E se são fonte de criatividade, essa criatividade pode vir de algo muito, ou de alguém muito maior do que a gente. A primeira onda de indignação foi essa. Eu coloquei aqui a entrada da ESAD Business School lá em Barcelona, no qual eu tive a honra de estudar, e hoje sou professor lá. E aqui é uma entrada muito bonita. Mas a minha indignação primeira foi o seguinte. Quando eu comecei na graduação, eu fazia administração aqui do lado, na Anhanguera, e fazia matemática na Federal de Goiás, no UFG, né? Fazia matemática de manhã, estudava aqui à noite. Minha primeira indignação é, por que as pessoas não levavam Deus para dentro da faculdade? Por que deixava de fora? Porque um queria competir com o outro, queria tirar nota maior do que o outro, queria passar a perna no outro. Então, por que isso acontecia? Isso me trouxe uma indignação muito grande. Então, uma forma que eu tentei trabalhar é tendo essa consciência. Espera aí, se Cristo é deixado do lado de fora, poxa, alguma coisa não está legal do lado de dentro. Concordam comigo? Ele tem que ter passe livre. E o melhor que tenha. Então, isso me indignava muito. Porque eu vivia algo fora, mas dentro parecia que aquilo era ignorado e esquecido. Então, a minha primeira resposta foi escrever um livro sobre isso. Olha, faz tempo, né? Porque eu olho aqui com saudade, porque antes eu tinha cabelo. Olha aqui agora, olha. E outras coisas a mais, né? Então, uma forma, eu falei, cara, eu tenho que divulgar isso. Então, veio a espiritualidade das organizações, primeiro livro, veio o programa, veio palestras, e nas minhas palestras, eu sempre levava uma banda que me acompanhava. Então, tinha uma banda que tocava junto comigo. Essa aqui não é da banda, não. Isso aqui é minha irmã caçula. Então, uma das respostas que eu tive, a primeira indignação foi fazer isso. Precisava divulgar isso para mais pessoas. Veio aqui uma segunda onda de indignação. A indignação era o seguinte, cara, eu partilhava dentro da sala de aula teorias, teoremas, métodos, ferramentas incríveis, espetaculares, que me enchia de tesão, e o tesão é infecto contagioso. Ou seja, a paixão pelo qual eu falava e falo sobre isso contaminava muitas pessoas. Era lindo, era de arrepiar, e talvez seja até hoje. Porém, quando eu pisava para fora da faculdade, indignação. Pessoas tendo que se reinventar para poder subsistir, para poder sobreviver. Então, essa foi uma outra indignação minha. Poxa, falo tanta coisa bonita aqui, mas era para 30, 40 pessoas. Quantas pessoas que têm que se reinventar, sem conhecimento, sem teoria, sem base nenhuma, para dar o que comer para os seus filhos? Quem tem filhos aqui? Nós sabemos o que é isso. O que precisamos fazer para dar uma sobrevida para os nossos filhos? Poxa, e essa turma, que é a maioria, oficialmente 14 milhões de desempregados, extraoficialmente, isso está muito mais de 20 milhões de desempregados. Bem, eu tentei dar uma segunda resposta, e a segunda resposta foi justamente o programa Alma do Negócio. Olha, quem conhece o Ari Júnior?
Alguém? Olha isso aqui, gente, que coisa. Aqui, pode acreditar, era eu, Estersânia Amorim. Ó, primeiro livro. Então, peguei a página aqui, o site do Alma do Negócio. Bem, eu descobri que eu sou movido a isso. Surgiu aí uma terceira indignação. Tive uma empresa por 14 anos, eu vendi essa empresa em 2016. E quando eu parei, eu olhei o seguinte: quem são meus clientes? Eu embrulho a espiritualidade numa coisa chamada estratégia. Então, eu dou assessoria, consultoria de estratégia para as empresas, mas tendo como recheio disso a espiritualidade. Algumas eu posso ser mais claro e transparente, nas outras eu tenho que ser muito discreto. Então, eu olhei e falei assim, cara, por sorte, talvez, eu atendo só grandes, médias empresas. Aí eu olhei para o outro lado, e olhei para as micros, falei assim, e as microempresas? Quem cuida de nós? Quem é nosso amparo? Quem é nosso apoio? Quem nos orienta? Quem nos puxa a orelha? Quem nos direciona? E nessa pergunta, eu encontrei uma resposta. E a resposta que veio à minha mente é Sebrae. Assim, poxa vida, quem são os micro e pequenos empresários? E aí veio outro susto. 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Sabiam disso? Então, eu trouxe esses dados, eu fui pesquisar isso, 20% do PIB, hoje 24% do PIB do Brasil é vinculado às micro e pequenas empresas, concentra-se 80% delas nas áreas de serviço e comércio, representa 60% dos empregos. Nós geramos 60% dos empregos. E aí, 99% das empresas no Brasil. Eu falei, uau, uau. E aí, uma forma, então, de tentar minimizar essa indignação no meu coração, eu convidei um monte de alunos doidos, e eles provaram que são mais doidos do que eu, porque aceitaram, e juntos nós estamos formando uma empresa de consultoria chamada Domani, em italiano Amanhã, que é unicamente focada para ajudar os micro e pequenos empresários. Premissa da Domani, preço acessível. Porque se a gente consegue, a ideia da Domani é, se a gente consegue ajudar os micro e pequenos empresários, nós estamos ajudando o nosso país. Por quê? Porque de cada 10 que surgem, 8 morrem antes de completar 1 ano de vida. 80% do índice de mortalidade. Se nós ajudarmos um pouquinho desses a sobreviver, nós estamos ajudando o nosso país. Faz sentido para vocês ou não? Então, veio então essas respostas, essas indignações, e aí eu descobri. Por quê? Porque veio fundamentada naquilo. A fé. A fé, fundamento da esperança. Hebreus 11:1. Acreditar naquilo que não se vê. Velho, empreender e criar algo é algo sobrenatural no mundo em que nós vivemos, no país em que nós vivemos. Isso é algo sobrenatural. Acho que a gente pode e deve pedir ajuda dos daqui da terra e do céu também. Concordam comigo? Então, surge a fé e por trás dela vem então o contexto da espiritualidade. Para falar de espiritualidade nas empresas, eu dei um passo atrás e fui falar então da espiritualidade como um todo. Como as pessoas enxergavam, como as religiões enxergavam ela. E dessa leitura veio alguns pontos. Principalmente tratando do quesito religião, o que eu descobri estudando isso, que uma das definições mais evidenciadas de religião é o caminho que leva à fonte. Religião, religio, falando em grego lá, religare, reatar o nó, ligar o homem a Deus. Isso é a religião.
Então, o intuito dela é a religião ou as religiões são o caminho que levam à fonte. Não é a fonte. Uma pessoa também que nós conhecemos, o padre Fábio de Mello, disse, olha, a religião ou as religiões são a antessala da espiritualidade. E o que é incrível, que muitos passam a vida toda na antessala, mas não entram para a sala principal. Passam na religião, mas não têm uma conexão com a espiritualidade, que é a fonte, Mas o que é mais interessante nesse processo, ao pegar então várias definições de vários autores consagrados, eu consegui montar esse quadro aí, ó. Segundo eles, espiritualidade, nossa maneira de ser, poder espiritual de transformar, a essência do homem, nossa consciência, conjunto de valores, patrimônio de todo ser humano, diz respeito ao mundo do espírito, realização, tal. Mas, ao confrontar essas definições e perguntar para os empresários, qual dessas definições mais te agrada enquanto espiritualidade? Nessa pesquisa, eu tive 3 respostas. Entendendo a espiritualidade como a essência do homem, como a força sagrada que impele a vida e também como fonte de inspiração, criatividade e sabedoria. Então, a maior votação, né, a maior conexão foi com a essência do homem. A segunda aqui, essas duas empataram. A força sagrada que impele a vida e fonte de inspiração, criatividade e sabedoria. Show de bola. Mas o que foi mais gostoso, que a melhor definição de espiritualidade que eu encontrei, me foi apresentada por um cara ateu. O caminho que leva à fonte. A espiritualidade é a fonte. E a melhor definição que eu encontrei foi numa pessoa que não acredita, um ateu. E olha que definição incrível para ele, dentro do contexto, que a espiritualidade só é espiritualidade quanto causa em nós uma transformação. Ela provoca em nós uma mudança interior tão profunda que você não se torna egoísta e você quer que os outros também experimentem o que você experimentou. Então, é uma mudança interna tão profunda que causa uma transformação externa. Você começa a influenciar as outras pessoas por aquilo que você se tornou por ela. E isso é muito bacana nesse processo. Então, essa melhor definição foi, muitos devem conhecer, ou já ouviu falar, o Dr. Pat Adams. Alguém já ouviu falar do Dr. Pat Adams? Então, esse louco fala que a espiritualidade é o amor em ação. Que interessante. A espiritualidade é o amor em ação. Pergunto: quem é o amor? Deus é amor. Evangelho de hoje. Deus é amor. Então, espiritualidade é quando, com Ele, por Ele e para Ele, nos colocamos em ação. Uau! Que incrível isso, incrível. E aí, veio, quando encontramos sentido e emoção nas coisas que fazemos, quando encontramos sentido e emoção nas coisas que fazemos, o que é isso? Espiritualidade. O que acontece? Milagres. Que incrível. Então, uma outra definição de espiritualidade é quando encontramos significado, sentido naquilo que fazemos. Mas se você ainda não está convencido disso, quando eu fui escrever meu 3º livro, Os 10 da Gestão, eu terminei o livro falando
de amor e espiritualidade. A última parte do livro Os 10 da Gestão, amor e espiritualidade. Eu trouxe até 2 aqui para sortear, tá certo? Quem conseguir ficar acordado até às 11 horas, eu sorteio, beleza? 10 para as 11. Ele falou que pode até o máximo 11 horas. Então, quando eu fui ver o entendimento de felicidade, esse estudo me levou lá para a Universidade de Harvard, que lá tem um curso que é Como Ser Feliz. É o curso mais disputado. Como ensinar a ser feliz. Olha o curso. E lá na definição de felicidade, para minha surpresa, a definição de felicidade nas empresas é a mesma definição de espiritualidade nas empresas. Onde o professor diz, quando um trabalhador nosso, quando nós encontramos significado e alegria naquilo que fazemos, isso é felicidade. Fazer algo com alegria, fazer algo sabendo da importância daquilo que eu estou fazendo, fazer com amor, com alegria. Essa é a definição de felicidade. Item pelo qual todos nós buscamos. Muitas vezes vivemos a vida toda infeliz, buscando a infelicidade, o que é também um contrassenso nesse processo. Então, espiritualidade vem significado, emoção, sentido, alegria. Senhoras e senhores, o que eu quero dizer é o seguinte: se você e sua esposa trabalham, se você tem um ou outro funcionário, se não entregar para ele um significado maior pela tarefa pelo qual ele está fazendo, ele vai fazer de qualquer jeito, lutando pelo mísero salário, que pelo qual é o que sustenta também. Mas quando provocamos encontrar sentido e significado naquilo que fazemos, nos deparamos com aquilo que torna as empresas espetaculares, excepcionais, incríveis. E é dado a isso o nome de propósito. Ou seja, por que eu existo? Por que a minha empresa existe? Não o que ela quer fazer, não o que você faz muito bem, não o seu produto ou o seu serviço, mas o porquê por trás disso. E todas as empresas extraordinárias, estudei isso no meu último livro, Como Vencer a Crise, elas têm em comum isso, elas têm um propósito significativo, um propósito enobrecedor, onde, quando isso acontece, os empregos se transformam em vocações. E é quando eu me sinto vocacionado a fazer algo, é onde há uma entrega absoluta, 100%. Eu sou 100% a minha empresa, eu vivo ela. E eu entendo por que ela existe, qual é o propósito maior dela. E não só mais um trabalho para poder sobreviver. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, vem esse sentido, então eu vou passar para dentro da empresa. Então, vamos trabalhar um pouco essa ideia da espiritualidade dentro das empresas. E a ideia vem com uma outra definição. Agora, também vinculado às organizações. A espiritualidade nas organizações representa uma oportunidade para realizar um trabalho com quê? Primeira coisa. Coloque significado naquilo que se faz. Coloque significado. Recheie aquela tarefa com significado, com importância. Por que faz isso? Por que temos que fazer isso? O que está por trás dessa tarefa? Onde ela ajuda? Onde ela contribui? Onde ela impacta? Depois, no contexto de quê? Uma comunidade, ou seja, você não consome tudo que você produz. Se você não consome tudo que você produz para alguém. Ou seja, a sua empresa é uma empresa servidora. Ela serve para algo, ela serve para alguém. Para quê? Para resolver algum problema, para minimizar alguma dor. Então, nossa empresa existe para gerar conforto para o nosso cliente, com um determinado produto ou determinado serviço, para ajudá-los a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. É isso que está recheado a nossa empresa.
Então, nossa empresa existe para servir a minha comunidade. Se eu existo para servir a minha comunidade, eu preciso ir lá perguntar para a comunidade: o que vocês desejam? O que te incomoda? O que está mais doendo? Isso traz para você inovações. Mas o que é mais interessante nesse processo, eu tenho certeza que todos aqui já passaram por essa experiência. Você chegou em um lugar, numa empresa, sem saber o porquê, você se sentiu muito bem acolhido ali dentro. Já aconteceu isso com você? Você não sabe por quê, mas você se sentiu bem ali dentro. Mas também já aconteceu muitas vezes de você entrar em alguma empresa e sem saber por quê, um ambiente pesado, algo estranho no ar. E não necessariamente é explicável o que é uma inovação para o mundo dos negócios, porque tudo precisa de uma explicação. Mas espiritualidade não necessariamente tem uma explicação. É você sentir, não é falar sobre. É você experimentar isso e ser tão bacana ao ponto de você querer infundir isso no próximo, que é qualquer um. Então, ela assistia e, é claro, alegria, trabalho com significado e alegria e, claro, um respeito pela vida interior. Ou seja, cada um de nós tem seus medos, inseguranças, defeitos. Tem ou não tem? Todos nós temos as nossas lutas diárias. Com tanto problema, muitas vezes nós nos apequenamos. Nós nos sentimos frágeis, pequenos, indefesos. Por isso, muitas vezes, nos sentimos sozinhos, mesmo estando cercado de gente, é ou não é? Então, a espiritualidade, enquanto conceito, é isso. Trabalho com significado, você serve alguém, você não compra tudo que faz. Alegria e respeito pelo próximo, pela vida interior do próximo, pelas escolhas do próximo, principalmente dos seus colaboradores, clientes primeiros. Então, essas quatro pontos já nos ajuda a verificar se a nossa empresa está mais ou menos espiritualizada nesse ponto. E aí, então, vem essa pergunta, né? Será que a empresa tem alma? Foi essa pergunta que eu fiz, né? E, claro, lembrando que a alma de uma empresa, a alma de uma organização, é a alma das pessoas que fazem aquela organização acontecer. São pessoas. Somos nós. Quando vamos sair daqui, isso aqui só virou um monte de tijolo. Então, quem vivifica a empresa, somos nós, pessoas. E aí, cito Maristela Moura, que disse algo que eu gostaria de ter falado. E ela nos deixa muito claro um diagnóstico rápido se a nossa empresa tem ou não alma. Uma empresa desalmada, disse ela, pode ser diagnosticada com pessoas sem alegrias, insatisfeitas, cheias de angústias, só evidenciando problemas, só falando negativamente. Gente, é difícil viver com uma pessoa negativa, é ou não é? Então, assim, ela só pensa pelo lado negativo. Isso é uma empresa desalmada. Mas a empresa com alma, ela diz o seguinte: a empresa com alma é diferente. Todas têm problema. Mas, quanto uma empresa tem alma, escutem isso, por favor. Cada problema se transforma em uma oportunidade. Seja uma oportunidade de aprendizado, quando a gente faz uma cagada homérica, quem nunca errou. Quanto vem uma experiência de uma perda de um cliente importante, onde erramos? Serve de experiência, tudo retroalimenta. Uma empresa é uma organização viva, que vive aprendendo. E ela disse, então, mesmo tendo problemas, as pessoas estão sempre dispostas a encontrar soluções. São bem-humoradas, trabalham com companheirismo, solidariedade e têm orgulho do que fazem. Uau! Só aqui nos ajuda a mostrar. Eu quis ir um pouco além, já que eu trabalho com estratégia, eu tinha que trazer alguns indicadores de empresas sem alma. Nelas, uma cultura fechada,
poder autoritário, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Arquipélago organizacional, desculpa a linguagem, silos, panelinhas dentro das empresas, né? Lucro pelo lucro, lucro obsessivo, mata um, mata o outro, enfia produto no cliente, engana o cliente, mas tem que ter resultado, né? Desvalorização humana, competição predatória, interno, tá? Não é só externo, não. Burocracia, flexibilidade caótica, ou seja, não há. Idolatria da razão, não emoção, razão. Criatividade desestimulada, infelicidade assumida, miopia estratégica e espiritualidade doentia. Nas empresas com alma, cultura aberta, consciência da missão. Senhoras e senhores, desculpa, eu vou ter que falar. Não importa o tamanho da sua empresa. O que importa é o tamanho do sonho que você tem para a sua empresa. Porque nenhuma empresa nasceu gigante. Tem uma empresa aí que é uma maçãzinha mordida, alguém já ouviu falar dela? Que ela é a primeira empresa a valer mais de $1 trilhão. E ela começou onde? No quinto garagem. É o tamanho do sonho que importa. Vocês estão me entendendo? A gente vai colocar o esqueleto no tamanho do nosso sonho. Somos pequenos hoje? Perfeito, mas vamos pensar grande. É isso que nos alimenta nesse processo, né? Então, aqui vem felicidade, criatividade, relacionamento cordial e por aí vai. Bem, um outro ponto fundamental, senhoras e senhores, mas é fundamental mesmo. Uma empresa espiritualizada traduz os seus valores em comportamentos. Uma empresa espiritualizada traduz os valores no comportamento. Desculpa o exemplo. Vamos supor que um valor nosso é ética. Desculpa falar, super difícil no nosso país. Porque você vai vender para um lugar e fala assim, o comprador fala assim, cara, tá difícil para todo mundo, né? Quem sabe você me ajuda, eu te ajudo, aí fica bem. E aí? Porque se você não fizer, o outro vai lá e faz. Isso é difícil, porque os valores podem ser fonte de vantagem competitiva ou não. Mas as empresas espiritualizadas têm os seus valores assumidos. Tanto é que quando você começou, consciente ou não, você convidou para te ajudar pessoas que compartilham dos seus valores. É assim ou não é? E a maior decepção que a gente tem quando alguém contradiz um valor nosso. Não é assim? Mesmo sendo muito competente. Uma dica, mesmo se você for contratar uma pessoa muito competente, se ela não comunga dos seus valores, não vai dar certo. Nem para você, nem para ela. Não quero dizer que o seu é melhor, ou dela é pior, ou vice-versa. Quero dizer que enquanto não há uma congruência de valores, não dá certo, não dá liga. Estão me entendendo? Então, o que fundamentam também uma empresa espiritualizada são os valores vivificados e traduzidos em comportamentos. Essa é a ideia por trás disso. Trouxe aqui Francisco Gomes de Mato que disse, uma organização com alma pode ser aquela que busca resultados pelo quê? Pela valorização humana, por meio da competência e da... Você tem muito mais a oferecer do que um salário. Só falta você fazer isso. Como? Encontrando o seu porquê. Encontrando o propósito daquela empresa. Cito mais um exemplo. Alguém já ouviu falar numa empresa chamada Magazine Luiza? É bem sucedida hoje ou não? O propósito primeiro dele, sabe qual era? Dar emprego para a família. Levaram isso a sério. Empregaram toda a família e várias famílias do Brasil todo. Propósito é o que te move. Então, professor, como que eu acho isso? No seu sonho primeiro. Quando você pensou nesse negócio,
O que você sonhou? Esse é o propósito, está ali. É aquilo que nos é original nesse ponto. Então vamos lá. E aqui eu trago Thomas Paine, que fala algo muito poderoso. Que nos diz o seguinte: que me chamem de rebelde e me rechacem. Eu não tenho medo, mas sofreria a miséria dos infernos se prostituísse a minha. O que é prostituir a alma? É você deitar com a consciência pesada. Estão me entendendo? É você fazer alguma coisa que não devia ter feito. Ou deveria ser feito, mas não da forma que você fez. Vamos lá. No final das contas, quando os negócios e o que fazemos têm o quê? Alma. Há uma beleza especial que demonstram algo que não necessariamente é explicável. Não é um projeto, não é vamos implantar a espiritualidade, não existe isso. Aliás, tem água ali. Na maioria das empresas que eu fui pesquisar, isso nem é divulgado, nem para os próprios colaboradores. Não é falar sobre, é fazer com que ele experimente algo diferente. Tá certo? Não é o discurso, não é a boa fala, não é a sua persuasão, mas é ele olhar em você e sentir, falar assim, cara, vale a pena seguir esse cara. Vale a pena agir como esse cara age. Por quê? Porque, senhoras e senhores, boa parte do tempo dos nossos colaboradores é gasto estudando você. Como que você age e reage diante de cada situação. Boa parte deles estão estudando você. Faz sentido ou não? E o detalhe é, o comportamento da empresa é igualzinho ao comportamento de um líder. Isso acontece em casa. Padre Léo, finado Padre Léo, 13 anos ontem, né, da falecimento, é domingo, fala, os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. O comportamento da sua empresa, querendo você ou não, é o seu comportamento. Principalmente numa pequena. Nas grandes a gente não tem nem como relacionar com o cara. O que a gente só entende é os valores que ele tem. Bem, eu sei que eu estou no meu tempo, né, mas é fácil de falar. Mas surge no meio do caminho o quê? Tentações. Somos tentados por 3 coisas. Pelo ter, pelo poder e pelo prazer. Somos tentados, somos atraídos por essas 3 coisas. O ter, o poder e o prazer. E não vou mentir não, isso sobe a cabeça. Ao ponto de que há uma tendência de quanto uma pessoa vai se tornando bem-sucedida, ela se afasta da igreja. E é natural. É natural que isso aconteça. E eu sei que tem convidados de várias religiões, mas principalmente nós católicos, ainda temos uma pulga atrás da orelha de que lucro é pecado. Não é. Aliás, se você não tiver lucro, você morre. Você não é uma ONG. Você não é uma comunidade. Se você não tiver lucro, você morre. E é melhor que você tenha grandes lucros, com dignidade. Respeitando, ajudando o próximo. Estão me entendendo? Então, essa é a ideia. Ter poder e prazer. Uau! Gente, é bom. É bom. Eu queria ganhar tipo o Thiago ali, que ganha pra caralho, mas... assim, às vezes quando eu vejo ele por aí, vai, cara, deve ser bom ter grana, viu? Né? Não, metade é muito. É muito. Então, assim, cara, é bacana. É bacana. O único problema é a gente se tornar escravo disso.
Porque ele é muito sedutor. Estão me entendendo? Então, nesse processo, a característica marcante encontrada nos grandes líderes, e você é um líder, se chama humildade. O exercício da humildade. Desculpa, vou pegar o mesmo exemplo que causa várias interpretações. O Steve Jobs morreu bilionário. Foi ou não foi? Que dia que ele deixou de trabalhar? Que dia que com a mesma Mercedes, que estacionava na mesma garagem que era de deficiente, que ia com aquela blusinha preta, chinelão, e gostava de andar descalço, tomava banho uma vez por semana. Sabiam disso? Hã? Ele tomava banho uma vez por semana. O grande problema de trabalhar com ele era o fedor. E ele brigava e falava assim, não senhor, eu não fedo, porque eu só como verduras e frutas. Então o meu suor não tem esse tanto de porcaria que o seu tem, então não preciso tomar banho. Olha que loucura isso, né? Mas assim, mesmo sendo bilionário, ele acordava todo dia, dormia todo dia, vai trabalhar, porque aquilo era a paixão dele. Ele encontrou realização naquilo. Ele acreditava que ele tinha que deixar uma marca no universo, e ele era para ele tinha essa iluminação, uma das características da espiritualidade. Ele se sentia iluminado. E talvez foi, porque aquilo que ele criou impactou o mundo, ou não? Impactou o mundo, impactou muitos bolsos também, né? Legal. Então, resumão da história é o seguinte: a empresa com alma, o que ela faz? A empresa com alma ama. E eu pus aqui uma observação. É amor o quê? Efetivo, e não é gostar de. Não é isso. É algo, o amor enquanto verbo, que exige e provoca de nós uma atitude, levando ao ponto do sacrifício. Você e eu estamos dispostos a nos sacrificar pela nossa família, pela nossa empresa, pelos nossos colaboradores? Essa é a questão. Pelo que estamos dispostos a nos sacrificar? Essa é a ideia por trás disso. A solução para a nova economia, interessante, né? Quando fui colocar esse slide, no lugar de solução estava escrito assim, o remédio para a nova economia. O remédio. E eu pensei, cara, para que serve um remédio? Remediar. Não pode ser remédio, é a solução. Então, dessa espiritualidade, surge então a inteligência espiritual. Temos três inteligências. A inteligência intelectual, muito fala assim, QI, né? O QI, né? E na empresa é muito traduzido, quem indica, não tem isso? Mas o que é o QI? É a nossa capacidade de resolver problemas sobre uma ótica racional e lógica. Isso é o QI. Quem tem mais QI? São aquelas pessoas que têm maior capacidade de resolver problemas sobre a ótica racional e lógica. Bacana, reinaram bacana. Mas o mundo está ficando cada vez mais simples ou mais complexo? Então, só o QI não estava sendo suficiente. Então, perceberam que aqueles que sobreviviam ao caos tinham um outro tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. O que é? O que é o que é? É a inteligência pela qual nos faz ter o domínio sobre as nossas emoções e não permitir que elas nos influenciam, principalmente negativamente. Quem tem a melhor inteligência emocional é aquela que mais sabe se equilibrar em momentos de caos. Ok? E o que é o que é? É o como. Então, quanto o QI é o quê? O que aconteceu?
Aconteceu isso. Por quê? Por causa disso. Racional, lógico. Vou lá e resolvo. O que é, então, já traz o como. Como isso aconteceu? Deixa eu entender o contexto de como isso aconteceu para tentar administrar essa situação. Mas parece que o mundo está desorganizando exponencialmente. Então, surge um outro tipo de inteligência, chamada de transcendental, chamada de inteligência última, ou chamada de inteligência espiritual, que está arraigada nos nossos mais profundos valores e propósito. É aquele que nos faz a pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu existo? Não é o que eu nasci para fazer muito bem. Por que eu existo? E olha, o mesmo porquê que quando nós perguntamos a nós, destrava a inteligência espiritual. Quando perguntamos a mesma pergunta para a nossa empresa, por que existimos? Esse cara é o propósito. Então, o propósito organizacional, a resposta do porquê, é o mesmo propósito da inteligência espiritual. Por que eu existo? Então, surge essa inteligência que nos faz não só perceber o que, o como, mas enxergar as coisas sobre uma nova perspectiva. Talvez a perspectiva que eu estou oferecendo para você é: não veja a inovação só como um produto, serviço ou tecnologia. Veja a inovação como uma forma diferente de enxergar o que é um negócio, e enxergar por que existimos, e enxergar que você, querendo ou não, existem várias pessoas que orbitam em torno de ti e precisam de ti. E querendo ou não, você é influência e você influencia muitas pessoas. E muitas pessoas dependem de você. Talvez que você nem saiba, talvez não, com certeza que você nem saiba disso. Para terminar, senhoras e senhores, uma forma de conectar, além do porquê, é um belíssimo exame de consciência. Então, fazer um exame de consciência, um exame sincero, profundo de consciência, nos coloca despidos diante de nós mesmos. E quando nós nos enxergamos despidos, frágeis, nós enxergamos a grandeza de Deus. Então, o exame de consciência, ele trabalha em 3 níveis. O primeiro nível da consciência é chamado do nível de contração da consciência. Ou seja, conscientemente eu sei que eu tenho um problema. Não é isso? Tenho um problema. Mas nessa primeira nível de consciência, a única coisa que a gente enxerga é o quê? Problema. E nossa mente tende a pensar nas coisas pelo lado positivo ou lado negativo? Então, nós criamos daquele problema um monstro. E eu só enxergo esse monstro. O segundo nível de consciência é a expansão da consciência, onde, reconhecendo o problema, começo com a cabeça erguida, já perceber algumas oportunidades de soluções, algumas saídas. Sei que eu tenho ele, mas sei que o ele não é maior do que eu. E se não é maior que você, imagina, maior do que nosso Deus Supremo. E o terceiro nível da consciência, pouquíssimas pessoas chegam nele, é a consciência plena. São aquelas pessoas que já não enxergam mais problemas. Cito um exemplo. Thomas Edison, já ouviu falar? O que esse cara criou? Cara aí, ó. A 10ª invenção mais impactante do mundo. Esse cara aqui. E ele foi sempre muito bem na escola? Foi expulso. Foi assim, oh, mãe, esse, pelo amor de Deus, é burro demais. Tirou o cara de lá. Ele inventou isso. Então,
rege a lenda que ele acabou de construir, criador da General Electric, hein? Das mais poderosas do mundo. Reza a lenda que eles tinham acabado de montar uma fábrica topíssima. Sim, ó, fodástica. E aí chegou o recado para ele. Explodiu um reator lá, pegou fogo, queimou tudo. Imagine-se nessa situação. Sua empresa pegou fogo. Sua casa pegou fogo. Imagina. Né? E olha quanto um cara é iluminado como ele. Sabe o que ele disse? Que bom. Isso nos dá a oportunidade de construir uma outra ainda melhor. Não é loucura, também é. Mas poucas pessoas que chegam a esse nível de consciência plena não enxergam problemas. Enxergam oportunidades criadas por aquele problema. Porque se não acontecesse aquele problema, você estaria ali tranquilo, confortável, acomodado. São os problemas que nos fazem reagir. São os problemas que fazem eclodir da gente o melhor que há na gente, a gente não sabe. Por quê? Porque nunca foi experimentado. A Bíblia diz isso, eu amo. O que sabe aquele que não foi experimentado. Os grandes sucessos vêm dos grandes fracassos. Porque, geralmente, quando a gente está muito bem sucedido, muitos acomodam. Ficam aí se vangloriando. Eu escrevi no alma do negócio, vanglória é glória vã. Não serve para porra nenhuma. Só para massagear o ego. É? Ai, já foi, né? Então, e todos sabem disso. Mateus 6,6. Quando for orar, rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e tem um bate-papo com o Papai do Céu em segredo. E o Papai do Céu, que também está em segredo, em silêncio, irá o quê? Recompensar você. O que é incrível nisso? Hoje, é fácil ou difícil entrar no quarto interior, fechar a porta e esquecer e ignorar o barulho do mundo? É fácil ou difícil? Difícil. Muito difícil. Eu gosto de falar fundamentado em pesquisas. 85% do nosso tempo, nós estamos remoendo coisas do passado. De 10 a 15% do nosso tempo, nós estamos preocupados com o futuro. Uma pesquisa dos norte-americanos mostrou o seguinte, que em média, somente 5% do nosso tempo, nós estamos aqui e agora. 100%. 5%. E o único momento que de fato existe na minha e na sua vida é o aqui e agora. É o presente. O que essa passagem nos diz? Que quando você entra, se reúne consigo mesmo e com Deus, Ele irá recompensar você. O que é a recompensa de Deus? É o presente. Qual é o presente? É estar aqui agora, 100%, unido a Ele. Se entregue a Ele. De alma, tanto quanto de corpo. Então, a recompensa de Deus é quando você consegue viver mais no presente. O aqui e agora. É claro, muitos de nós, e com muitas razões, estão aqui preocupados com como que estão os filhos em casa. Com o trabalho que eu tinha que ter feito e não consegui fazer hoje. Não tem isso ou não? Então, viver no presente é o maior desafio de todos os tempos. E só quando estamos aqui e agora, Deus se faz presença. É a recompensa. Então, para poder fechar, coeficiente espiritual, né? Se tornar espiritualmente mais inteligente significa conectar nosso senso mais profundo, intuitivo, de sentido de valor, nossa consciência mais profunda, ou seja, a nossa alma. E aí, para fechar a noite, eu trago aqui alguns itens, alguns pontos que podem nos ajudar a essa conexão
melhor. A primeira delas é o exercício da solidão. Estar só, consigo mesmo. Você e você. É fácil falar, mas assim, eu mesmo, a minha história, me mostra o quanto que eu fugi de mim. Quando eu começava a pensar mais sério em mim mesmo, eu me escondia no trabalho. Não queria, não, porque é doído demais a gente nos ver enquanto... Porque geralmente a gente só vê nossas fraquezas, nossos defeitos, nossa pequenez, não é isso? E o mundo ainda evidencia mais isso, né? E a gente vai acabando esquecendo do valor e do DNA que a gente tem, né? Então, o primeiro ponto é exercitar mais a solidão. Te dê esse presente para você mesmo. Seja a sua melhor companhia. Que difícil, hein? Que ninguém conhece a gente como a gente mesmo. Ninguém conhece tanto nossos defeitos quanto a gente mesmo. Conviva contigo. E um outro ponto também, além da solidão, é o famoso silêncio. Não tem nada de mal um pouco de silêncio. E é nele que a gente pode escutar a voz de Deus, que muitas vezes com tanto barulho a gente não escuta. Solidão, silêncio, contemplação. Contemplação. Essa foto eu tirei de um passeio com a minha digníssima esposa, lá na Ilha da Magia. Vocês conhecem a Ilha da Magia? Florianópolis. Então levou num cantinho remoto lá e de repente me deparei com essa imagem. Meu Deus. Contemplação. É admirar. É ver uma árvore e se admirar com a beleza de Deus. Vocês fazem isso? Porque às vezes a vida é tão corrida que a gente nem presta atenção no que está acontecendo à volta. É ou não é? Admirar as coisas. Admirar. Olha, geralmente nesses dias assim de fala, eu tento ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas toda vez que eu tenho isso como um propósito, é onde o dia é mais turbulento. Então hoje eu quase vim direto para cá, tanto que foi corrido. E minha última reunião da noite foi muito pancadona. Foi pancada. Aliás, hoje foi pancada. E aí, enquanto eu estava saindo para pegar meu carro, para me preparar para vir para cá, passar dentro do chuveiro correndo, uma árvore do lado do meu carro estacionado, que parecia um buquê de flor. Eu falei, cara, olha isso. Contemplação. Deus fez tudo. Para você, para nós, contemple isso. Arte. Esse ano não, final do ano passado eu tive o privilégio de conhecer a Sagrada Família em Barcelona. Interessante, né? Eu já estive lá, mas nunca fui, eu sou bobo, eu nunca fui na Sagrada Família, porque eu queria ter a experiência de ver a Sagrada Família com a minha esposa. Se eu tivesse visto, eu não ia perder o glamour. Então, consegui arrastá-la para lá. E esse foi um lugar, tive em Fátima, mas esse foi um lugar que eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. E uma das manifestações da espiritualidade é pela arte. Está aí, Sagrada Família, o famoso artista Gaudí. Essa igreja tem mais de 200 anos sendo construídas. Vocês têm uma ideia, ela é tão antiga que quando ela começou a ser construída, minha sogra nasceu. Ela não morre, aquele trem. Ela está acompanhando. Ela nasceu na mesma época que ela começou a construir eu não posso nem falar disso, é sacanagem, né? Essa vai ser uma outra palestra, tá bom? Falar da sogra. Bem, próximo ponto, diálogo. A espiritualidade fala até num diálogo socrático. Muito mais perguntas do que respostas prontas e preparadas, né? E a gente
a gente tem um conjunto de respostas automatizadas. Tem ou não tem? E quando a gente vai nos perguntando por quê, porque a gente realmente se encontra com o novo. Então, trago aqui o amor da minha vida, Gisele Bernadette. Fruto do primeiro amor, minha havaianinha, Ana Beatriz, está ali, veio hoje me ver pela primeira vez. Um dos grandes presentes que eu recebi, eu já falo agora mesmo. Aqui a Isadorinha, do meio, meu anjinho. E essa aqui é a Gabi. Alguém já assistiu o filme Poderoso Chefinho? É a Gabi lá em casa, ela manda em tudo. Tudo é dela e ela só nos empresta, porque ela é humilde. Deixa a gente usar a casa, o carro, TV, essas coisas. Essa é a Gabi. E esse aqui eu estou em falta. Confesso. Exercício. Por favor, chega mais. Esse filho de uma mãe aqui veio me falar que está treinando CrossFit. Tá ou não tá? Mas começou. Mas começou. Como é que começou? É bom a gente criticar o outro, mas nós não estamos fazendo mesmo não, né? Mas esse confesso que tenho que melhorar muito nesse quesito. Estou aprendendo. Que delícia. Que delícia. O doce nada fazer. Que delícia. Senhoras e senhores, eu tenho 21 anos na estrada. 21 anos. Assim que eu formei, eu não parei mais, graças ao bom Deus. Nesses 21 anos, o ano passado, eu consegui sair 10 dias de férias sem levar o meu computador. Não, foi libertador. Mas a consciência pesa ou não pesa? Quando você está à toa, o que a mente quer fazer? Poluir você de coisa. É ou não é? Então, sempre que você está à toa, sai para fazer algo. Cara, eu estou me exercitando, tive esse presente. Viajei sem computador, primeira vez na minha vida. Imagina que separação doída. E eu acho que eu gostei tanto que no intervalo ali de Natal e Ano Novo, também me desconectei dele. Fiquei alguns momentos literalmente assim, pensando em porra nenhuma. Mas é bom. É bom. Porque a gente carrega peso demais nas nossas costas, problemas demais, nossos e dos outros. É ou não é? Exercício isso, vocês vão ver que é bom. Reconhecer a nossa cara mais rico do mundo. Olha como ele morreu. Steve Jobs. Bilionário. Morreu assim. Esse aqui eu coloquei em minha homenagem, não sei se vocês conhecem. Esse é o Raimundo, um dos donos ali da Prime. Faleceu esse sábado. 48 anos, 2 filhos. Fragilidade. O quanto somos frágeis. Fala a verdade, um negócio desse. E o que explica, o que justifica estarmos aqui agora, mesmo diante de toda a fragilidade, se não for Deus, se não for uma força superior? Outro ponto que a espiritualidade é muito manifestada, e já estou terminando, prometo, é pela música. Eu costumo falar o seguinte, não sei se vocês concordam comigo. Tem uma música que mexe muito com você? Tem? Todo mundo tem uma música que quando você escuta assim, dá até uma tremedeira? Tem ou não tem? De vez em quando. Eu
eu costumo dizer o seguinte: a nossa vida é uma trilha sonora. Tem música que não joga para cima, tem música que não joga para baixo, tem música que é bom com um copo de vinho, tem música que é bom nem ouvir de vez em quando, né? Machuca pra caramba. Mas o deleite musical. Confesso, eu tenho uma paixão por violão. Tocava numa banda, como eu mostrei, e durante, 17 anos esse violão ficou esquecido. Eu tive o privilégio de, o ano passado, voltar a tocar na missa, hoje, inclusive, e um grande presente que o Papai do Céu me deu é poder tocar na missa e ter minha filha Beatriz cantando comigo. Ah, que privilégio. Salva de palmas para a Bia lá, ó. O quanto isso mexeu com a gente. O quanto isso mexe com a gente. E o quanto isso mudou as atitudes dela. Para melhor. Deleite musical. É bom ver de vez em quando que as músicas nossos filhotes estão escutando. Que eles estão vendo. Né? Bem, para finalizar, o quê? Oração, meditação. As pessoas, há muitas sugestões. Primeira delas, 15 minutos assim que você acorda, se entrega no silêncio, 15 minutos antes de você dormir. Eu acabei de receber um estudo agora de um grande amigo, professor lá da ESAD, que estudou 12 chaves de liderança fundamentadas em Jesus. E o primeiro ponto exercitável é a humildade. E ele já sugere 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Olha o nível de exigência, né? 1 hora, 1 hora. Mas quando você está consigo mesmo e com seu amado amante, acontece muitas vezes o estado de fluxo, não é isso? O tempo passa e você nem percebe isso. Já vou terminar, mas vou contar uma curiosidade. Pela correria, eu não queria mostrar o que eu sempre mostro. Então eu fui construir isso. E na segunda, eu acho que foi segunda, eu cheguei em casa por volta de 9h40, foi minha última reunião, jantei e fui brincar com o computador. Construí isso. E eu fui desligar o computador para ir deitar às 20 para 5 horas da manhã. Não vi o tempo passar. Quanto você está enamorado com algo, ou com alguém, o tempo não passa, é ou não é? Bom demais, né? Meditação e o outro exercício de quê? Solidariedade. Não seja bom só para você, não. A grandeza do homem está a ser bom para o próximo. E essa é a ousadia de Deus, né? Quem é o próximo? O próximo é qualquer um que ouse se aproximar de você. E é constrangedor essa definição de amor de Cristo. O amor de Cristo, o ágape, é aquele que você não se torna o protagonista da sua vida. O protagonista da sua vida se torna o próximo. Diferente do amor apresentado por nós, pelo Platão ou por Aristóteles, né? Eros. O que amamos? Aquilo que nos faz falta. Olha que definição triste. Nós amamos aquilo que nos faz falta. Só que quando aquela ausência se torna presente, o amor já não existe mais. Amamos o que desejamos. Essa é a definição mais querida por Platão, pai da nossa maneira de pensar. O seu discípulo Aristóteles, não concordando com o mestre, chamou esse cara amor de filia com PH. É amar aquilo que temos, aquilo que construímos, aquilo que conquistamos. Redenção dos casais. Amar a mesma mulher por 21 anos e cada dia amá-la mais. Filia.
Só que Platão e Aristóteles ou eu não tenho e amo, ou eu tenho e amo. Mas a coincidência dos dois é eu sou o protagonista. Ou eu não tenho e vou correr atrás, ou eu já tenho e estou feliz com isso. E aí surge o filósofo Cristo, para muito de nós Deus, que fala o seguinte: velho, está errado. Você não é o protagonista. O protagonista é o próximo. E quando você esquece do seu problema, ou você está com seus problemas, e olha para o lado e fala assim: cara, tem gente com muito maior problema maior do que o meu, e eu estou sofrendo com isso. E quando você esquece dos seus problemas, ou de pirraça, você está com problema, você vai ver o que eu vou fazer com você, problema. Vou ajudar o próximo. Essa equação não fecha, porque Cristo fala: quando você ignora você e parte para ajudar o próximo, de corpo e alma, um amor altruísta, que não quer nada em troca, quem sai mais recompensado dessa ação, espiritualidade é o amor em ação, somos nós. Amor egoísta não é amor. Porque amor não confunde com egoísmo. Porque amor é Deus, que não é nada egoísta. Tanto é egoísta que Deus, seu filho, vai lá, se ferra lá por causa daquele povo que não sabe, tem cabeça. E qual foi nossa cartão de boas visitas? Pregou o cara na cruz lá. Amor não confunde com egoísmo. Então não é isso. Não sei porquê, mas a gente está tendo ondas muito grandes. A questão do feminicídio, por exemplo, né? Amor, quer dizer, não é amor, né? É uma sacanagem. Exercitar aí solidariedade. Quantas pessoas ajudamos essa semana? Estou falando com grana, não. Quantas pessoas nós demos atenção essa semana? Porque o mundo está carente de atenção. Por fim, é isso, senhoras e senhores. Afinal, o mais importante de tudo nessa história é quem? Amor. Tudo crê, tudo suporta, nada espera. Que supera até a morte. Amor. Ousa dizer que até as maiores empresas morrerão se ignorar esse cara. Porque elas vão estar perdendo tempo se vangloriando. E não vão perceber o perigo chegando. Ser bem-sucedido, ter sucesso hoje, não garante o sucesso de amanhã. Se apegue em algo, seja humilde e termino aqui. A alma do negócio acontecerá exatamente na mesma proporção que você colocar a sua alma no negócio. Eu vou repetir. A alma do negócio vai acontecer na mesma proporção em que você colocar a sua alma no negócio. Ela é sua vida, é a extensão da sua vida. Está ligada ao seu propósito de vida. E através desse negócio chamado empresa, você pode ajudar muitas pessoas, clientes, colaboradores, comunidade. E me despeço por aqui, senhoras e senhores. Obrigado pela atenção. Um beijo para vocês.